Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do bem-estar social, nós vamos falar a respeito da divisão do trabalho e da política laissez-faire para Adam Smith. Só relembrando, Adam Smith foi um filósofo e economista do século XVIII, muito famoso por ter escrito duas principais obras. A primeira delas é a Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, e a outra é a famosa A Riqueza das Nações, de 1776, inclusive o mesmo ano da Revolução Americana. Smith buscava identificar as forças sociais e econômicas que promovessem o bem-estar humano. O bem-estar humano, para Smith, dependia essencialmente da quantidade do produto anual do trabalho de determinada sociedade e a quantidade de indivíduos que iriam consumir esse produto, que iriam consumir essas mercadorias, bens e serviços. Dessa forma, quanto maior essa quantidade do produto anual, perante a quantidade de indivíduos da sociedade, maior seria o bem-estar humano dessa sociedade. É claro que esse bem-estar humano ele poderia ser incrementado à medida que os bens produzidos, os bens, as mercadorias, os serviços produzidos na sociedade atendessem melhor aos desejos e necessidades dos indivíduos. Para Smith, o sistema econômico capitalista representaria o estágio mais avançado da civilização, representaria o ápice da civilização, à medida que o governo adotasse uma política laissez-faire. Laissez-faire é um termo em francês que significa deixe fazer e representa o liberalismo econômico, ou seja, o mercado por si próprio, de acordo com seus próprios mecanismos. Dessa forma, permitindo com que as forças da concorrência e os mecanismos de oferta e demanda do mercado regulassem a economia, livrando-a de qualquer restrição ou intervenção do governo. Uma citação de Smith que ilustra bem esse ponto. Portanto, tendo sido completamente afastados todos os sistemas de preferência ou de restrição, o sistema óbvio e simples de liberdade natural se estabelece por si mesmo. Todo homem fica perfeitamente livre para buscar seus próprios interesses à sua própria maneira e para concorrer com o seu esforço e com seu capital, com o esforço e o capital de outros homens ou tipos de homem. O soberano fica completamente livre do dever de supervisionar o esforço particular das pessoas e de dirigi-lo para as finalidades mais adaptadas ao interesse da sociedade. Ou seja, Smith observa que os próprios agentes econômicos, os próprios indivíduos, eles conseguem alocar o capital da melhor forma, atender às necessidades e desejos materiais dos homens, justamente através dos mecanismos do próprio mercado, não necessitando assim com que o governo controle isso de alguma forma. Ou seja, o próprio mercado ele se basta para alocar os seus recursos da melhor forma. Para Smith, o nível de produção de determinada sociedade depende essencialmente da quantidade de trabalhadores produtivos e também da produtividade desses trabalhadores. E o nível de produtividade da classe trabalhadora depende essencialmente do aprofundamento da extensão, da especialização e da divisão do trabalho. E o grau dessa divisão do trabalho, dessa especialização, depende de dois elementos. O primeiro deles é claramente de um mercado bem desenvolvido, para que essa divisão do trabalho ela pudesse ocorrer de forma generalizada. Afinal, você tem uma dinâmica muito maior de interações, de atos de troca, que permite com que de fato exista o aprofundamento da divisão e da especialização do trabalho. Portanto, o grau de especialização e da divisão do trabalho depende essencialmente da extensão do mercado. A divisão do trabalho mais importante para o autor era justamente aquela que ocorria entre a agricultura rural e a indústria urbana. Para Smith, o grande comércio de toda a sociedade civilizada é o que ocorre entre os habitantes da cidade e os habitantes do interior, que é justamente o comércio que consiste na troca de produtos brutos por produtos manufaturados. E o segundo elemento que determina a extensão da divisão do trabalho e da especialização é o acúmulo de capital. Uma citação que ilustra bem esse ponto. Como a acumulação de capital tem pela própria natureza das coisas que anteceder a divisão do trabalho, o trabalho pode ser cada vez mais subdividido, mas somente na proporção do acúmulo de capital. A quantidade de matérias-primas com o qual o mesmo número de pessoas pode trabalhar aumenta em grandes proporções, à medida que o trabalho se subdivide cada vez mais, e à medida que o trabalho de cada trabalhador se vai reduzindo gradativamente a um grau maior de simplicidade. São inventadas várias máquinas novas para facilitar e abreviar o trabalho. Portanto, é preciso acumular maior estoque de matérias-primas e ferramentas. Portanto, quando comparamos a situação de uma nação em dois períodos diferentes e verificamos que o produto anual de sua terra e de seu trabalho é evidentemente maior no segundo período,
que sua terra está mais bem cultivada, suas indústrias são mais numerosas e estão florescendo mais e seu comércio maior, podemos ter certeza que seu capital terá, necessariamente, aumentado entre um período e outro. Portanto, o acúmulo de capital é a fonte do progresso econômico, e os lucros, por sua vez, é a fonte de um novo capital. Portanto, o trabalho produtivo para Smith era justamente aquele trabalho que promovesse o acúmulo de capital, que por sua vez promovia o aumento da produtividade do trabalho. Dessa forma, regulamentações, intervenções, concessões de monopólios e subsídios para Smith fazia com que o capital fosse alocado de uma má forma, diminuindo assim a sua contribuição para o bem-estar econômico. Além disso, essas ações governamentais na economia acabavam restringindo o mercado, diminuindo a taxa de acumulação de capital, que por sua vez acabava reduzindo a extensão da especialização e da divisão do trabalho, e que consequentemente reduzia o nível de produção social. Por outro lado, os mercados mais livres acabavam promovendo a alocação de capital para os setores os quais ele fosse mais produtivo. Dessa forma, na visão de Adam Smith, as funções do governo deveriam ser estritamente limitadas. Uma citação que ilustra bem esse ponto. O homem de governo que tentasse dirigir as pessoas dizendo como elas deveriam empregar seu capital não só ficaria sobrecarregado com uma tarefa de todo desnecessária, como também assumiria uma autoridade que não poderia ser confiada a uma única pessoa, nem mesmo a um conselho ou a um senado, e que em nenhum lugar outro seria tão perigosa quanto nas mãos de um homem que fosse suficientemente louco e presunçoso para julgar-se apto para exercê-la. Portanto, Smith acreditava que as funções do governo deveriam se limitar a, primeiro, a função de proteger a sociedade da violência e da invasão de outras sociedades independentes. Segundo, a função de proteger, na medida do possível, todo membro da sociedade da injustiça e da opressão de qualquer de seus membros, ou a função de oferecer uma perfeita administração da justiça. E, por fim, a função de fazer e conservar certas obras públicas e de criar e manter certas instituições públicas, cuja criação e manutenção nunca despertariam o interesse de qualquer indivíduo ou de um grupo de indivíduos, porque o lucro nunca cobriria as despesas que teriam estes indivíduos, embora quase sempre tais despesas pudessem beneficiar e reembolsar a sociedade como um todo. Portanto, observa-se que na percepção de Smith, o governo tinha duas principais funções. A primeira delas é a questão da segurança, protegendo a nação de outras nações, assim como os indivíduos da sociedade de outros indivíduos, administrando assim um sistema de justiça. E também fornecer instituições e serviços e obras públicas que o setor privado não tivesse interesse. Dessa forma, o governo tem funções que são muito importantes para o funcionamento da sociedade como um todo, mas ele não deve intervir de forma demasiada na economia, permitindo assim um sistema de mercado livre ou um capitalismo laissez-faire. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Nós temos muito conteúdo aqui já. Até a próxima. Tchau.